Tudo bem com você? Meu nome é Sheila Hansen, eu sou terapeuta sistêmica e esse é mais um Tá Sem Tempo? Eu leio pra você. Nós estamos lendo o livro da Viola Davis, estamos na página 209 e vamos continuar aqui sabendo um pouquinho mais sobre a história da Viola Davis. Já estamos na reta final. Se você não viu os vídeos desde o começo, tem uma playlist aqui no canal, você pode assistir então, maratonar todos os vídeos e sempre deixar o seu curtir, o seu compartilhar, porque ajuda bastante aqui nos vídeos do canal, ok? Vamos continuar então aqui a história que tá num ponto muito forte, falando sobre morte de pessoas da família. Durante esse tempo, a parte da minha infância que se curou por completo foi minha relação com meu pai. Comecei a entendê-lo com maior compaixão, como uma pessoa enquanto contemplava sua transformação, tornando-se o patriarca para seus netos. Ele havia começado a mudar, quase imperceptivelmente, quando eu estava na faculdade e meus sobrinhos nasceram. Começou a ser a pessoa que mantinha as coisas em ordem, até mesmo um pouco demais, na casa e na família. O pai tem essa figura da ordem, do limite, né? Meu pai mudou radicalmente, agora era dócil e amável. Toda vez que conversávamos, ele dizia: "Eu te amo tanto, filha, te amo tanto." A transformação veio quando ele teve que assumir a guarda dos meus sobrinhos no início dos anos 1990. E muitos filhos sentem essa raiva, né? Eu já tratei alguns casos de filhos que se ressentem quando seus pais têm uma grande transformação com os netos ou com os sobrinhos, né? Mas mais com os netos. Então, comigo, ele foi um pai abusivo, um pai violento, e aí agora quer ser um vô maravilhoso, quer ser um vô carinhoso, e eles se ressentem com isso, né? Isso acontece muitas vezes, é uma forma de tentar fazer diferente, e alguns filhos não entendem isso. Como será que foi pra Viola? Vamos ver aqui, né? Em algum lugar ali havia um coração muito frágil. Comecei a ter vislumbres dele nos momentos em que meu pai estava sóbrio. Em algum lugar, lá no fundo, ele estava mesmo tentando mudar. Acho que meu pai apenas se cansou da raiva, do ódio, como resposta para sua dor interna. Ou você se entrega a essa dor em um tipo de suicídio emocional, ou acaba com ela. O que eu acho que ele entendeu? Que era amado, que precisávamos dele, que ele importava. Acho que a transformação foi a forma de ele pedir nosso perdão. Naquela época, meus pais cuidaram dos 3 filhos de Daniele, um atrás do outro. Mais tarde, ela teria mais 3. Meus pais não puderam adotar esses últimos. Alguns dos meus outros sobrinhos iam e vinham da casa deles. Pelo menos 5 dos filhos dos meus irmãos viviam com meus pais, porque Anita, John e Daniele não conseguiam cuidar deles por conta dos vícios e problemas financeiros. Mamá e papai cuidaram deles como se fossem seus filhos. Aqueles 5 viviam com eles. Outros 3 iam e vinham. A tarefa diária de cuidar de crianças pequenas, mantê-las vivas e felizes, era maior que qualquer desafio. As brigas foram arrefecendo e minguando até desaparecerem de vez. Foram substituídas por uma tarefa maior que consumiu cada fibra do ser deles. Agora, papai ficava com minha mãe o tempo todo. Ele deixou para trás uma vida de abuso e agressões para viver com aquela mulher. Minha mãe acumulava problemas nos quadris e dores no nervo ciático. Ele massageava as pernas e os pés dela, cozinhava para ela, cuidava dos netos. Mamá amava ir ao Atlantic City. Quando queria ir, ela me ligava para que eu pagasse pela viagem e ele a acompanhava. Uma vez, ela adoeceu enquanto estavam por lá. Recebi uma ligação estranha. Vovó está doente. Eles estão voltando para casa. E descobri mais tarde que meu pai estava lá com ela, morrendo de medo de perdê-la, abraçando-a o tempo todo enquanto voltavam para casa de ônibus. Que mudança, que transformação! Quando comecei a testemunhar a transformação dele, tivemos conversas para encapsular cada momento. As primeiras mudanças ficaram evidentes quando eu era uma estudante dura.
mas aos poucos passei a ganhar dinheiro e comecei a fazer coisas por e com os meus pais, de acordo com minhas finanças. Não era necessário muito para termos esse momento juntos. Eu os levava para Nova York para ficar comigo e eles amavam. Corri para reservar o hotel favorito de Austin Wilson em Nova York. Eles ficaram muito felizes. Ficaram comigo em meu apartamento de um quarto quando fiz Intimate alguma coisa em Nova York, na não sei o que. Voei da Califórnia para os meses em que Intimate não sei o que estava em cartaz e os convidei para ficar comigo várias vezes. Suas visitas eram apenas momentos de intimidade partilhados juntos. Eu gostava de levá-los para jantar. Quando atuava em Law e Order, os convidava para ficar comigo no hotel em que me colocavam. Eles amavam. Quando eu ia de trem ou de ônibus buscá-los, eles estavam esperando por mim, sentados lado a lado. Quando me viam, agiam como se não me vissem há 15 anos. Tão felizes, eles me faziam rir. Nós nos divertíamos demais. Antes que saíssem de casa, eu sempre dizia: papai, mamãe, quando descerem do ônibus, não saiam do lugar. Eu estarei lá esperando por vocês. Ou chegarei uns 2 minutos depois do ônibus. Não fiquem procurando por mim. Não façam isso, porque vão se perder. Depois eu os fazia repetir: quando o ônibus chegar, temos que descer e ficar exatamente no lugar onde o ônibus nos deixou. Se você não estiver lá esperando, não devemos sair para procurar você. Repetiu. Na maioria das vezes estavam sentados lá no lugar, como instruído. Dava para ver que era necessário um esforço enorme para que ficassem parados. Em outras ocasiões, eu encontrava meu pai perambulando. Papai, falei para você não ficar circulando por aí. Eu sei, filha, eu sei, mas eu estou tão animado, eu amo Nova York. E ele começava uma história do tipo: sabe onde mora o Lenny? Quando eu trabalhava no hipódromo, eu vinha a Nova York e Lenny morava bem aqui, na 42nd Street. Papai, isso faz quanto tempo? Uns 40 anos. Tudo bem, papai. Nem sei quem é Lenny. Não sei se o Lenny ainda está vivo. Minha mãe sempre reclamava pontual como um relógio. Ah, Viola, estou enjoada. Estou enjoada por conta do ônibus. Tentei dar comida à sua mãe para ela não enjoar, dizia Mapapá, tratando-a como uma princesa. Tudo bem, eu respondia. Bem, talvez a gente deva tomar um pouco de sopa. Não quero sopa nenhuma, retrucava minha mãe. Quero asinhas de frango. Quero asinhas de frango apimentadas. Eu ria e balançava a cabeça. Parte de mim começou a entender a importância do tempo. Eu estava tentando congelá-lo. Sobretudo, aquele tempo passado no lar. Aquela quantidade de dedicação que minha carreira exigia. Isso me fez transformar em meta de vida, apreciar e valorizar esses momentos. Queria absorver cada parte do rosto, mãos, risos e histórias deles. Fazíamos tudo o que eles queriam. Era ótimo passar mais tempo com meus pais naquela idade. Eu estava trabalhando de forma constante e ao mesmo tempo guardando dinheiro. Embora eu estivesse passando mais tempo com eles e vivendo essa relação completamente diferente, a situação da família ainda era um drama incessante. Às vezes havia 15 pessoas morando no apartamento deles. Os problemas familiares sempre estiveram presentes e foram transmitidos para as crianças que viviam com eles para que não acabassem em abrigos institucionais de acolhimentos para menores. Meus pais eram mais velhos e tinham maiores necessidades. Eu enviava de 300 a 400 dólares por semana para que comprassem comida ou para qualquer coisa de que precisassem. Não tinham a obrigação de enviar, mas enviava mesmo assim. Recebi uma ligação a respeito de uma conta de gás de 3.000 dólares. Isso nunca tinha acontecido antes. Eu só tinha 600 dólares na conta. Um amigo disse: se você estiver no fundo do poço, quem vai te ajudar, Viola? Pensei que podia salvá-los. Pensei que meu dinheiro e meu sucesso poderiam salvar todos eles. Aprendi da maneira mais difícil que quando há problemas mais profundos, dinheiro não resolve nada. Na verdade, ele aumenta o problema, pois tira a capacidade do indivíduo de ser responsabilizado. Parte de mim sentia que minha mãe já fora responsabilizada por todo o problema que não era dela. Eu queria acalmar aquela tempestade interna de culpa e raiva que existia nela.
Meu pai deixou de ser nosso terror para ser nosso herói. Perdoar é desistir de toda a esperança de um passado diferente. Dizem que a terapia bem-sucedida é quando você vive a grande descoberta de que seus pais fizeram o melhor que puderam com o que tinham disponível. Mas, sem saber disso na época, eu não via o homem que era violento e abusivo. Eu via o homem que minha sobrinha Tiana, filha de Daniele, via. O vovô foi comigo no meu primeiro dia de aula, titia. Ela me contou. Eu estava chorando. Chorei sem parar. E ele disse: vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Entramos na escola e eu estava chorando baixinho. Antes que todos os pais fossem embora, ele sussurrou: você tem que ser corajosa. Concordei e falei: é. Eu estava quase chorando de novo quando ele saiu. Não conseguia segurar o choro, então olhei pela janela e vi o vovô lá fora. Ele estava olhando para mim. Ficou lá um tempão olhando pela janela, acenando, até eu ficar bem. A essa altura da minha vida, tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Eu vinha conseguindo mais e mais trabalhos. Todos eles se misturaram na minha cabeça agora. Fiz alguns pilotos que não deram certo. Estive em alguns programas de TV, como Century City, Laws of Change. Gente, aí tem um monte de nome em inglês aqui. Que foram ao ar por 2 ou 3 episódios antes de serem cancelados. Fiz várias participações em Law and Order, Crimes Premeditados, Law and Order, SVU, um monte de coisa aqui, Crises no Paraíso, Desaparecidos e o Desafio. O trabalho não parava e eu recebia o suficiente para melhorar de vida. A maior mudança de vida nessa época foi me casar. Julius me pediu em casamento, mas não é uma história muito boa. Minha filha de 10 anos costuma dizer: mamãe, você estragou um pedido de casamento muito legal. Julius queria me levar para um lindo restaurante em Santa Mônica. Eu não sabia que ele ia me pedir em casamento. Pensei que ele queria ir a Santa Mônica só para comer e eu não estava com vontade de ir. Ainda estava naquela de odeio Los Angeles. E para chegar a Santa Mônica eu preciso dirigir por 1h30 pela Interestadual 405. Ele ficou dizendo: Vi, vai ser ótimo. Quando chegarmos lá vai ser incrível. Podemos ficar namorando. Eu não quero ir. Ele acabou fazendo o pedido na nossa sala de estar. Percebi que ele estava muito nervoso com alguma coisa. Julius ficou de joelhos e disse: Você quer casar comigo? Ele tinha comprado um anel. Estava muito nervoso porque já fora casado. Criara os filhos sozinho. Para mim, foi o mesmo que estar na Torre Eiffel. Foi absolutamente perfeito. Decidimos escolher uma data para o casamento e então ele disse: Vi, não pode ser no aniversário de ninguém, nem um feriado, nem nada. Precisa ser uma data que só nós celebraremos. Será apenas o nosso aniversário de casamento. Ah, tudo bem, deixe-me pensar. Pensei por algum tempo. Que tal 23 de junho? Perguntou ele. 23 de junho? 23 de junho, 23 de junho... Espera aí, não sei. Analisei meu calendário mental e então disse por fim: Acho que está livre. Talvez, não sei. Não, acho que é aniversário de ninguém. Nós nos casamos em 23 de junho, no aniversário da minha sobrinha Anabela. Ai, pensou. Escolhi o dia errado, droga. Todo 23 de junho nós ligamos para dar os parabéns e ela nos dá feliz aniversário de casamento. Tenho tantos sobrinhos e eu sempre me lembrava dos aniversários, mas esqueci aquele. Um ano depois, decidimos nos casar em nosso primeiro apartamento diante de 15 pessoas. O pastor da nossa igreja celebrou a cerimônia. Minha família não estava lá, ou porque estava trabalhando, ou porque não tinha dinheiro para a viagem de avião. E na época eu não tinha dinheiro para pagar as passagens deles. Além disso, decidimos nos casar no último minuto. Amigos próximos, a filha de Julius e 2 dos netos deles compareceram. Tivemos um bolo de 3 andares da Sweet Lady Jenny, um lindo bolo branco com cobertura de chantilly e recheio de frutas vermelhas frescas. Não senti ansiedade, apenas pura alegria. Estava cheia de certeza. Tinha trabalhado em mim mesma naqueles 7 anos fazendo terapia. Tinha 38 anos. Estava pronta. Fomos um dia antes, de mãos dadas, à loja Express no shopping para comprar camisas de linho rosa. Naquela noite tive um pesadelo. Vamos deixar o pesadelo para o próximo vídeo? Espero você lá. Beijo, tchau, tchau.